Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel Venturini, advogado, professor universitário. Eu te ajudo a ter alta performance no curso de Direito, te ajudo a ser aprovado no exame de ordem, inclusive a fazer um TCC com excelência. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e, inclusive, ative as notificações para toda vez que eu postar algum conteúdo novo, você ser avisado. Hoje eu quero corrigir com vocês mais uma questão de primeira fase da OAB. É uma questão de processo civil, fala sobre intervenção de terceiros, especificamente com relação à assistência. Então, eu vou compartilhar alguns slides para vocês acompanharem a correção da questão, mas antes disso eu quero pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso que você entenda que processo civil é uma matéria de alta prioridade na preparação do exame de ordem em razão do número de questões. Então, se você não tiver muito tempo, escolha as matérias prioritárias e processo civil é uma dessas matérias. Outro aspecto importante, você não precisa estudar tudo de processo civil, mas sim os tópicos que são mais exigidos no exame de ordem. E dentre esses tópicos está a intervenção de terceiros, e é por esse motivo que eu quis vir aqui e trazer a correção dessa questão para te ajudar. Daí, vamos falar um pouquinho sobre essa intervenção de terceiros para que você entenda. Quando a gente fala de intervenção de terceiros, a gente está dentro do âmbito de sujeitos do processo, ou seja, quem participa do processo. E aí fica muito fácil de você imaginar que nós temos as partes, autor e réu, e temos o juiz. Então, quem não é parte no processo é terceiro. E para você entender a dinâmica da intervenção de terceiros, a questão é, será que um terceiro que não faz parte do processo, ele pode vir e intervir, pode vir e participar e atuar dentro desse processo do qual ele não é parte? E a resposta é sim. O terceiro pode intervir no processo do qual não é parte, desde que ele tenha interesse. Então, as modalidades de intervenção de terceiro nada mais são do que as formas com que o legislador, no CPC, facilita ou viabiliza essa intervenção. Só que cada uma delas tem palavras-chave e tem um contexto. Mas o que eu vou te falar agora para te ajudar é, na intervenção de terceiros, ou esse terceiro ele entra no processo para ajudar uma das partes, ou ele entra para se transformar em uma parte dentro do processo. Isso é importante de você gravar. Só que a questão que a gente vai corrigir, ela fala exclusivamente sobre assistência. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre assistência, enquanto uma das modalidades de intervenção de terceiro, e terminando, aí sim, eu compartilho o slide para a gente fazer a nossa correção. Então, veja, a assistência, lá no Código de Processo Civil, ela vai ter duas modalidades. Ou ela é a assistência simples, ou ela é a assistência litisconsorcial. O que é a assistência simples? O terceiro, ele entra no processo apenas para ajudar uma das partes. E por que ele faz isso? Porque ele tem interesse que uma das partes saia vencedora desse processo. Então, se essa parte que ele quer ajudar, se essa parte vencer, isso vai trazer algum benefício para este terceiro. Só isso. O que é a assistência litisconsorcial? Ela não é só entrar para ajudar alguém, entrar para buscar o benefício com a vitória de uma das partes. Ela é muito mais do que isso. Só que só é possível a assistência litisconsorcial se eu tiver diante de uma situação de legitimação extraordinária. Então vamos lá, devagar. Qual que é o normal do processo? É a legitimação ordinária. Eu estou no processo falando em meu nome, defendendo o meu interesse. Eu, Daniel, ajuizei uma ação, o interesse é meu. O pedido é meu, em meu nome, o interesse é meu. Legitimação ordinária é a regra. O que é a legitimação extraordinária? Alguém entra no processo em nome próprio defendendo o direito alheio. Ou seja, não é o normal. O normal é eu estar no processo defendendo em meu nome o meu direito, mas a legitimação extraordinária, que tem um caráter excepcional, é eu estou no processo em meu nome, mas defendendo o direito
do outro. Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu, Daniel, faleci. Eu não existo mais. A pessoa natural do Daniel já era. Porém, quando eu deixo de existir, o que fica é o meu espólio. Então, o espólio do Daniel existe e ele pode ser tanto parte, né, no polo ativo ou no polo passivo. Ou seja, o espólio do Daniel pode ajuizar ação contra alguém ou ter contra si ajuizado uma ação. Então, vamos imaginar que alguém ajuizou uma ação contra o espólio do Daniel. Aí vocês vão lembrar lá no começo do código, artigo 75, que o espólio, portanto, pode estar em juízo e quem vai representá-lo é o inventariante. Então, nesse espólio eu tenho lá os herdeiros, mas dentre eles, um é inventariante e ele está lá no processo defendendo os interesses de todos. Então, o espólio do Daniel, representado pelo inventariante, está lá no processo. E dentro desse espólio eu tenho interesse de todos os herdeiros. Essa é uma situação de legitimação extraordinária, porque o espólio representado na figura do inventariante está representando o interesse de todos os herdeiros envolvidos. Só que aí, um desses herdeiros fala assim, não, eu sou o terceiro nesse processo, né? Porque é o espólio que está em juízo, não é o herdeiro. Mas eu quero entrar para também ajudar, para também defender, né, o espólio. Só que quando esse herdeiro ele entra no processo, ele passa a defender o seu direito próprio, ou seja, até então era o espólio que estava protegendo os interesses de todos os herdeiros. Mas um desses herdeiros resolve entrar neste processo e, independentemente do espólio estar lá fazendo a defesa, ele começa a defender o seu direito próprio. Então, nessa situação de legitimação extraordinária, se um desses, que a gente chama de substituídos processualmente, ele pega e ele entra dentro do processo para defender o seu próprio direito, ele não vem só para ajudar. Ele vem para ajudar, mas também para somar, porque ele está defendendo o próprio interesse. Então, nesse caso, e tão somente nesse caso, essa figura, esse terceiro, ele não vai entrar como um assistente simples, ele vai se transformar em parte. E aí vamos ter o quê? O espólio e o herdeiro que entrou como parte. E a gente tem o tal do litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Aquela pluralidade de sujeitos, seja no polo ativo ou no polo passivo. No meu exemplo, esse herdeiro que se destacou e foi lá para defender em nome próprio o interesse dele ao lado do espólio, no polo passivo, ele acaba entrando e assumindo a condição de parte, de litisconsorte, junto com o espólio. Portanto, para fazer esse fechamento, a gente já ir para a correção da questão. Entenda isso, intervenção de terceiros. Ou o terceiro entra para ajudar, ou ele vai entrar para se transformar em parte. E ou essa intervenção, ela se dá de maneira voluntária, o terceiro por vontade própria ele pega e entra, ou então vai depender de uma convocação, de uma provocação. E no caso da questão, a assistência é uma modalidade de intervenção voluntária, a pessoa entra porque quer, mas ou ela é simples e se resume tão somente a ajudar, ou ela é litisconsorcial, onde o assistente vai ser transformado em parte, mas isso só vai acontecer se eu estiver diante de uma situação de legitimação extraordinária. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, a gente já pode pegar e ir compartilhar a questão rapidamente aqui para vocês acompanharem. Então, tá aí, vocês estão vendo a questão. Esse é o enunciado da questão número 52, prova 1 do exame de OAB 41. Eu coloquei algumas situações aí para vocês, com cores, né? O primeiro passo que eu faço é identificar quem são os sujeitos da questão, né? Os personagens da questão. E grifei e coloquei em negrito algumas palavras-chave. Então, vamos lá. O que consta? Consta que João residia em um apartamento localizado no Rio de Janeiro e ele era locatário do apartamento. E Pedro é o locador, tendo ambos firmado um contrato de locação para reger essa relação jurídica. Então, primeiro aspecto que eu vejo, existe uma locação na qual João é locatário e Pedro o locador. Beleza. Daí, continua, né, o enunciado dizendo que João pretendia se mudar e ele sublocou o apartamento para Luiz, ou seja, ele fez um contrato de sublocação.
Ou seja, surge aí, portanto, uma segunda relação jurídica. Primeira relação jurídica de locação entre João e Pedro, e segunda relação jurídica de sublocação entre João e Luiz. Daí fala o seguinte: diante da ausência de pagamentos dos aluguéis pela locação, Pedro, que é o locador de João, ele ingressou com uma ação de despejo contra João. E depois de João apresentar a sua contestação nessa ação de despejo, Luiz, que é o sublocatário, ele decide ingressar no processo. E aí fala, na qualidade de advogado de Luiz, você, que é o advogado ou advogada desse sublocatário, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção no qual Luiz poderá se valer. Então, vamos entender o cenário aqui. Luiz é terceiro nesse processo. É uma ação de despejo do locador como locatário. Por qual razão? Porque ele não está pagando aluguel. E a forma que eu tenho para rescindir esse contrato, eventualmente receber aquilo que eu tenho direito, é ação de despejo. Ponto. Agora, por que será que Luiz, que é terceiro, ele quer entrar nessa ação de despejo, ele quer participar? Qual seria o interesse? E aí, independentemente da gente ver as alternativas no próximo slide, você tem que ficar atento no seguinte sentido. É óbvio que ele tem interesse, porque ele é sublocatário. Se a locação cair, se a locação for desfeita, a sublocação, por via de consequência, cai junto. Daí o interesse dele. Então, quem que ele quer que tenha vitória nesse processo? Ele quer que o locador, o Pedro, ganhe ou ele quer que o João, o locatário, ganhe? É óbvio que ele quer que o João vença, porque o João foi com a pessoa com a qual ele celebrou a sublocação. Então, daí, né, a gente vai ver que no próximo slide eu vou mudar, que já se fala em assistência, mas só com base naquilo que eu já havia falado anteriormente para vocês, já dava para cogitar de uma assistência. Ora, vejam só, eu grifei para vocês que nós temos 4 alternativas de resposta nessa questão. 2 de assistente litisconsorcial e 2 de assistente simples. Então, sob esse aspecto, ela é uma questão tranquila. Você já sabe que nós estamos diante de uma situação de assistência. Ou seja, não está constando aí chamamento ao processo, denunciação à lide, outras formas, né, de intervenção. Eu já sei que a questão é sobre assistência, apenas pela leitura das alternativas. Só que o que acontece? Eu vou reparar, e eu peço que você veja atentamente, que o examinador aí, ele duplica a fundamentação. Ou seja, veja atentamente aí, a mesma justificativa da alternativa A é a justificativa da alternativa D de Daniel. Ao passo que a mesma justificativa da alternativa B de bola é a justificativa da alternativa C. Então ele mesclou. Ele pegou, né, a segunda parte da resposta e ele colocou em alternativas diferentes. Ele duplicou. Então, isso poderia, de uma certa forma, trazer alguma dificuldade para você. Ainda mais se você não soubesse aquilo que eu falei antes da correção. Mas vamos pegar a justificativa da alternativa B e C. E está lá. Seria assistência simples ou seria assistência litisconsorcial? E aí vamos para a fundamentação. Porque a relação jurídica de direito material de Luiz, que é sublocatário, é a mesma relação jurídica tratada na lide entre João e Pedro. Por aí, a gente já conseguiria falar assim, está errado. Essa justificativa está errada. Lembrem-se, aí eu volto lá para o enunciado, que nós temos 2 relações jurídicas. Eu tenho a relação jurídica de locação entre João e Pedro, e eu tenho a relação jurídica de sublocação entre João e Luiz, cada qual com o seu contrato. Então, voltando aqui para a justificativa da alternativa B e a alternativa C, fala que ele teria que ser assistente, ele teria que entrar no processo porque ele tem a mesma relação jurídica de direito material. Está errado. Não é a mesma. São relações diferentes. Uma é um contrato de locação, outro é um contrato de sublocação. Então, com
com isso, eu já poderia eliminar a alternativa B e a alternativa C, porque está errado. Daí, vamos dar uma olhada, né, na fundamentação, que é da alternativa A e da alternativa D de Daniel. Então, ou seria assistência litisconsorcial ou assistência simples, porque a tutela jurisdicional exercida por Luiz será indireta quanto à relação de direito material discutida em juízo entre João e Pedro. Ok, é isso mesmo. Então, ele vai entrar para ajudar o locatário, mas ele faz isso de maneira indireta, porque ele não é parte. Quanto à relação jurídica discutida em juízo entre João e Pedro, sendo que o interesse jurídico de Luiz sobre o locatário na lide não equivale às exatas condições da relação entre o locador e o locatário. É isso mesmo. Ele tem interesse, ele vai ajudar de maneira indireta, mas é diferente. Ele é sublocatário, ele não é locatário. Só que você vê que essa resposta, essa justificativa é idêntica tanto na alternativa A ou na alternativa D. E aí você fica na dúvida, mas aí, seria uma assistência simples ou assistência litisconsorcial? Só que lembre-se que eu falei para vocês no começo dessa aula. Só vai ter assistência litisconsorcial se eu estiver diante de uma situação de legitimação extraordinária. É aquele caso do espólio do herdeiro que eu te falei. E aqui, nesse enunciado, a gente não tem nada disso. Nada disso. Eu tenho uma ação de despejo entre proprietário, locador e inquilino. Ponto. E o sublocatário, ele quer entrar no processo porque ele tem interesse, ele quer proteger a sublocação. E aí lembre-se, quando o terceiro, nesse caso, ele só entra para ajudar, ele só entra para dar uma força, a gente está dentro da modalidade da assistência simples e não da assistência litisconsorcial. Mas por que eu falo isso para você? Se você não tivesse essa lembrança, você correria o risco de ter que chutar. Óbvio, daria para eliminar duas alternativas? Sim, você elevaria para 50% a sua chance de acerto, mas mesmo assim você correria o risco. Mas a partir do momento que você sabe que a assistência litisconsorcial sempre está associada a alguma ideia de legitimação extraordinária, isso fica muito mais fácil. E esse mesmo raciocínio você pode aplicar em outras questões que tratem de outras modalidades de intervenção de terceiro. Você tem que memorizar o exemplo e o contexto, as palavras-chave que envolvem essa modalidade. E com isso a gente pode ir agora, portanto, para o próximo slide, e a gente verifica que, nesse caso, a resposta correta seria a alternativa D de Daniel, e o Luiz poderia entrar no processo na condição de assistente simples para ajudar o João, que é o locatário, e, portanto, ele entraria, né, de uma certa forma, a intervenção dele seria indireta, e porque o interesse jurídico dele não é equivalente, não é igual ao interesse do João. João é locatário e ele é apenas um sublocatário. Então, com isso, eu posso já interromper aqui. E fica a dica no sentido de vocês irem lá no código, memorizarem essas palavras-chave, intensificar o seu estudo, porque, como eu disse no início da aula, a intervenção de terceiros é uma parte do processo civil que cai com uma certa recorrência na prova de primeira fase da OAB. Então, vale a pena você insistir isso, porque daí você consegue garantir um ponto precioso, né? Caso caia uma questão nesse sentido. Então, novamente, eu venho aqui te convidar para que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre possa receber o conteúdo que eu venho aqui postando. Você também consegue me encontrar nas outras redes sociais, @professor Daniel Venturini. E se você quiser, fique à vontade de mandar comentários aqui no YouTube ou nas outras redes sociais, sugerindo conteúdos para que eu possa criar novos vídeos, né, temas, compartilhar dúvidas, e assim eu posso te ajudar ainda mais. Então a gente fica por aqui e eu desejo a todos um excelente estudo.